evolução tecnológica já mudou comportamentos, né? Já mudou o relacionamento com empresas e consumidores, com as marcas, com os produtos e serviços. Agora, isso é um desafio ou é uma oportunidade? Talvez os dois. Vamos falar sobre isso hoje aqui no Rumo Certo? Falar sobre o comportamento de consumidores e demandas e o uso da tecnologia também. Para falar sobre isso, eu recebo um especialista no assunto, Edson Lopes. Edson é CEO da FlixBus do Brasil. Tudo bem, Edson? Seja bem-vindo. Tudo bem, Sebastião? Muito obrigado pelo convite, seu e do programa Rumo Certo. Vai ser uma honra estar falando um pouco sobre a minha trajetória, sobre a FlixBus e sobre as dúvidas em geral que você e os espectadores do programa podem ter sobre tecnologia e como isso impacta a sociedade e o mercado de trabalho. Muito bem, honra nossa ter você aqui conosco. E antes de a gente entrar então na conversa propriamente, eu queria conhecer um pouquinho mais da tua trajetória, o trabalho que você desenvolve hoje na FlixBus. O que é a FlixBus? Conte aí pra gente. Vou contar um pouco da minha trajetória, Sebastião. Então, meu nome é Edson Lopes, eu sou o diretor-geral da FlixBus aqui no Brasil, popularmente conhecido como CEO da empresa aqui no Brasil. Minha trajetória, eu fui aluno de engenharia, então me formei em engenharia, que é uma formação muito interessante para quem tem interesse em entrar para o mercado de tecnologia ou para trabalhar com áreas de negócio. Hoje em dia é bem comum, junto aí com áreas de administração e etc. Formado pela Universidade Federal do Ceará e pela École Centrale de Paris, então morei bastante tempo fora nessa trajetória. Comecei minha carreira no mercado financeiro, trabalhando numa área mais quantitativa. Depois trabalhei com consultoria em estratégia. Tive alguns anos fazendo o projeto da Uber no Brasil, que é, sem dúvidas, talvez o caso mais bem-sucedido de expansão de uma startup estrangeira aqui no Brasil. Passei um tempo em outras empresas do grupo do SoftBank depois e assumi essa missão há 3 anos e meio atrás de revolucionar e democratizar o transporte rodoviário de passageiros no Brasil através da FlixBus, né? Hoje a Flix é a maior operadora de transporte rodoviário do mundo, talvez fora da China, porque é difícil de obter os dados de lá, mas com certeza top 2 aí do mundo. Hoje nós estamos em mais ou menos 40 países. Nossa proposta é baseada em acessibilidade, tanto de preços quanto de expansão geográfica, em tecnologia e também em sustentabilidade, que é algo que a gente já vem falando há muito tempo e que obviamente é um tema que está bastante em alta. Sim. No Brasil hoje nós enfrentamos muitos desafios, como em qualquer mercado novo que nós entramos, mas estamos otimistas que vamos ser a opção de preferência dos clientes para o transporte rodoviário nesse mercado que é um dos maiores mercados rodoviários do mundo, até pela ausência de concorrência do ferroviário e pelos preços elevados que a gente vê do aéreo. Então, nosso otimismo com o Brasil é enorme, apesar de todos os desafios que a gente encontra. Ótimo, Edson. Agora, para além do segmento do transporte rodoviário, talvez, queria trazer esse seu conhecimento para a gente também imaginar isso para outros segmentos, outros setores. Qual é a máxima hoje? Você viu que eu abri falando que a tecnologia ou o avanço tecnológico já mudou, né? Não é que está mudando e que nem que vai mudar, né? Então, nessa mudança toda, no uso de tantas ferramentas que são aí auxiliares, benéficas, né? Não substituem a gente, mas elas nos ajudam e muito, nos processos principalmente. Qual tem sido a máxima, então, dos negócios nessa mudança de comportamento de consumidor, de relacionamento com empresas? Eu acho que se eu tivesse que escolher uma orientação, seria que você sempre está atrasado para a inovação, né? A gente sempre brinca nos estudos de caso, de negócios, falando sobre casos como Kodak, casos de empresas que já foram grandes líderes de mercado e decidiram acreditar na sua proposta de valor e não ver que as coisas estavam mudando. Eu acho que hoje essas empresas teriam, terminado mais rápido ainda, porque a velocidade que a gente tem visto das novas tecnologias, e aí eu destacaria, obviamente, o ChatGPT e todas as aplicações de inteligência artificial que têm chegado ultimamente, a velocidade com que isso tem acontecido e mudado tanto a proposta de valor das empresas, quanto a experiência dos consumidores e até o perfil dos profissionais que são buscados, jamais foi vista, tá? É algo bem inédito. A gente teve revoluções parecidas lá atrás, quando vimos a questão das telecomunicações, o celular mudou muita coisa, o computador mudou muita coisa, a internet como um todo mudou muita coisa, mas o que nós estamos vendo agora, em termos de substituição, não só de força de trabalho, mas de tecnologias que até
pouco tempo atrás eram consideradas insubstituíveis, jamais foi visto. Então, ter uma cultura de inovação, tanto trazendo as pessoas que têm essa vontade de estar constantemente se inovando, quanto trazendo pessoas com um perfil técnico que vão permitir que você entenda as oportunidades de otimização do seu negócio, de melhoria da sua proposta de valor, acho que isso hoje é fundamental. Sem esse direcionamento e essa visão pensando no longo prazo, no futuro e na constante renovação, dificilmente alguma empresa vai se manter. Eu não falo só dos setores que têm uma proposta tecnológica para o consumidor final, mas até setores industriais que às vezes parecem ser menos tecnológicos na visão do consumidor, eles precisam, para ser mais produtivo, para ter vantagem de custo, estar constantemente otimizando o processo de produção. Hoje nós vemos a questão da tecnologia não como um acessório, mas como quase que um princípio de qualquer empresa, porque ela se mantenha no longo prazo. Pois é, não tem como fugir, né? A transformação digital está aí para nós temos que fazer parte do processo, mas eu imagino o desafio que seja a eficiência disso, a evolução dessa transformação, né? Porque não basta aderir a ferramentas, a tecnologia, ao que ela preconiza e talvez nem só a visão, mas é a eficiência do processo mesmo. A gente está talvez pecando muito em eficiência ainda. A gente vê empresas grandes, no segmento da telefonia, por exemplo, enfim, ou da internet, em que a relação com o consumidor é muito mecânica ainda, muito automatizada, né? E isso, enfim, para mim, enquanto consumidor, não se traduz em eficiência, ela se traduz em facilidades, talvez, porque é um processo que se adota, mas a gente não está precisando ser mais eficiente no uso dessa tecnologia, não, Edson? Como é que você vê? Perfeitamente, Sebastião. Muito bom você trazer esse ponto. Eu acho que, na verdade, não é nem só a questão da eficiência. Talvez até as empresas estejam priorizando, acho que você trouxe um exemplo interessante de atendimento ao consumidor. Ninguém gosta de um atendimento automatizado, 100% automatizado. Então, talvez as empresas estejam priorizando redução de custo ao extremo e esquecendo que a tecnologia também vem para criar diferencial na proposta de valor, Sebastião. Então, hoje eu vejo a questão da tecnologia não só como uma oportunidade para reduzir custos, como é esse clássico exemplo do atendimento ao consumidor, em que você substitui um volume de pessoas bem elevado, que traz riscos trabalhistas, que traz diversas complicações, por outros mecanismos, né? Como, por exemplo, automatização dos chats e etc. Na minha visão, você tem que encontrar um balanço entre qualidade e eficiência, na verdade. Então, no momento em que você pensa um pouco mais fora da caixa e tenta entender, e aí tem empresas no Brasil que fazem isso muito bem, uma Magazine Luiza da vida e algumas outras, aqui no Brasil mesmo, tá? Não só lá fora, que trazem um sistema de atendimento ao consumidor automatizado e eficiente, mas voltado também para trazer diferenciais de qualidade. No momento que você gasta um pouco mais de recurso, um pouco mais de tempo e planeja melhor, que você busca inspirações nas melhores plásticas globais e locais para fazer isso de forma mais bem feita, aí não se torna só eficiência do ponto de vista de custo, se torna também uma oportunidade de diferenciação. Quem nunca ouviu falar da Lu da Magalu? Eles criaram um personagem. Então, falando aqui de uma empresa fora do meu setor, para não ficar dentro do rodoviário, existem exemplos muito bons dentro do Brasil. Empresas que fazem isso podem se diferenciar no longo prazo. E aí a gente trouxe um exemplo de atendimento ao consumidor, mas tem muitas coisas, né? Pensa na máquina de precificação que a Amazon tem, ou que empresas de transporte, até como a Flixbus tem também, usando tecnologia de ponta para trazer o preço na percepção do usuário, que é o mais acessível e que ainda assim otimiza a fonte de receita da empresa do ponto de vista de competição. Assim, esse tipo de aplicação, para mim, não são mais necessidades de diferenciação apenas, são fundamentos para seguir como parte dessa consolidação que quase todos os mercados estão enfrentando daqui em diante. Pois dá de certa forma para ser automatizado e é bom, é uma ferramenta interessante, e sendo, parece contraditório, mas sendo quase que personalizado ao mesmo tempo, né? Porque dá para ter uma linguagem mais própria para aquele consumidor. Hoje a gente tem aí a disponibilidade de dados de todo mundo, né, de forma tão transparente, quer dizer, há uma automatização necessária, sim, talvez para redução de custos, mas a tecnologia não pode nunca substituir a humanização no processo, né? É um ativo forte. A gente tem trazido muito isso aqui com outros especialistas também, do quanto é importante isso, por mais que se use de ferramentas tecnológicas, mas se mantenha a humanização, que do outro lado tem uma pessoa, do lado de cá a empresa é uma pessoa. Então a humanização talvez seja a máxima do negócio, Edson. Assim como empresas... assim como empresas... Como você citou, a Kodak mais tarde, que talvez não percebeu ou decidiu que não ia evoluir para a tecnologia, para a evolução tecnológica. Também empresas hoje que não enxergarem isso, elas estão ficando para trás da mesma maneira, né?
concordo. Eu vou te dar um exemplo, Sebastião, que é bem interessante. Qual foi a maior revolução do marketing nos últimos anos? O marketing teve várias revoluções, de ferramentas, de processos, de tudo. Mas acho que se eu tivesse que destacar, e aí o Brasil vê isso perfeitamente, quando a gente passou de um modelo, por exemplo, em que TV era o modelo de propaganda mais eficiente, imagina, o Boticário fazia uma propaganda na hora da novela das 9, vamos colocar, que atingia dezenas de milhões de pessoas. Daquelas pessoas, um percentual talvez pequeno tivesse de fato interesse naquela propaganda. Isso é um exemplo de como antes a gente otimizava, talvez, pelo volume, e não por atingir o público certo. Com as redes sociais e a quantidade de dados que a gente passou a ter ao longo do tempo, por exemplo, você foi conseguindo ter uma estratégia muito mais customizada de oferecer o produto certo para a pessoa certa na hora certa. Quantas e quantas pessoas já não surgiram com o boato de que o iPhone estava ouvindo a gente, de tão preciso que são as propagandas? Isso é o tanto que a customização ao nível do indivíduo é poderosa. Ela dá a impressão de que você só pode estar vendo aquilo ali, o modelo só pode te conhecer tão bem se você estiver, no final das contas, tendo uma propaganda, ou se o modelo estiver te ouvindo. Porque, assim, então isso é o tanto que a customização é poderosa. Você passa a gastar muito menos para atingir o público que tem maior chance, por exemplo, de aceitar a sua oferta, do que, de fato, de atingir todas as pessoas ao mesmo tempo, pagando por um volume que muitas vezes é desnecessário. Então essa foi uma das grandes revoluções do marketing, e aí a gente pode trazer vários exemplos dentro de atendimento ao consumidor, e dentro de vários outros tipos de proposta que se beneficiam de uma customização maior ao nível do indivíduo. Esse é um grande exemplo, né, Sebastião? Mas acho que tem diversas aplicações possíveis. Não, e isso é muito bom para a gente enquanto consumidor também, né? Esse direcionamento, né? Porque nos facilita até uma busca por um produto que eu goste mais, de um vinho, talvez que eu tome mais, enfim, de um calçado que eu procure, de um modelo. Quer dizer, mas a gente também, como é que eu vou fazer uma provocação aqui para o próximo bloco, mas para a gente já pensando, como é que o consumidor também está evoluído nesse sentido, de entender dessa ferramenta como um benefício e isso aí gerar talvez lá no final das contas mais vendas também. Porque também tem essa corresponsabilidade nossa enquanto consumidor para que essa evolução seja eficiente, né? Essa transformação, né, Edson? Mas é uma provocação, vamos pensar nisso para a gente conversar na sequência e trazer isso para o nosso chão de fábrica, que eu digo, que é o nosso foco de empreendedorismo aqui, de pequenos, micro e pequenos empreendedores, que a gente também pode trabalhar com muita eficiência usando das ferramentas que tem por aí, né? Mas aí quero a sua opinião, as suas orientações. Intervalo rapidinho, voltamos à conversa daqui a pouco, tá? Obrigado, Sebastião. Você de casa, continue aqui com a gente, Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando sobre as transformações tecnológicas, o quanto tem mudado o comportamento, quanto tem alterado a demanda também do consumidor. Aqui comigo para falar sobre isso, o especialista no assunto, está desde o começo, você viu no primeiro bloco, o Edson Lopes. Edson, vamos continuar nessa conversa? E eu tinha feito a provocação lá na mudança de bloco, do quanto nós, enquanto consumidores, também temos responsabilidade, uma corresponsabilidade aí nessa transformação também, né? A gente falava da automatização, a automação dos processos, né? Do contato com o consumidor e por outro lado, e do direcionamento também de uma preferência, enfim, do que ele mais prefere consumir e o quanto isso é bom também para o consumidor. Mas para que isso seja eficiente tem que ver essa troca desse baile aí, né? Tem que haver um match aí, como se diz, né, Edson? Como é que a gente está nesse sentido também? Eu acho que essa é uma discussão muito interessante, Sebastião, porque existem dois lados. O primeiro eu acho que o consumidor não tem que fazer esforço, né? Hoje a gente não tem nenhuma visibilidade do que é que os modelos Facebook, Google, até a própria Amazon, eles usam para prever o nosso comportamento. Às vezes são variáveis que a gente está fornecendo do nosso uso de redes sociais, do nosso uso de navegador, e nós não temos total ciência de como elas são computadas. Às vezes ninguém tem, o modelo faz isso meio que de forma automática. Essa que é uma graça da inteligência artificial. Então eu acho que o papel do consumidor aqui talvez não seja nem contribuir, mas quanto mais ele usa as redes sociais, quanto mais ele usa a internet, mais precisos os modelos vão ficar. Tem um outro lado dessa discussão que é interessante, né? A primeira delas é a questão da privacidade de dados. A gente teve um movimento com a GDPR, né, que foi a primeira grande
primeiro grande regulamentação da privacidade de dados global, que se traduziu para a LGPD no Brasil, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi um movimento para proteger o usuário, talvez, dos excessos que esse processo possa trazer. E aí existe uma discussão muito ampla hoje em dia, e não existe ainda dado em função da regulamentação para saber o que é certo. Mas uma coisa é fato. Ao mesmo tempo que os usuários já estão dando todas as informações necessárias para que esses modelos sejam precisos e atinjam eles com propostas customizadas de produto, de serviço, na outra ponta, o que é eficiente para as empresas, né? Na outra ponta, existe também um certo cuidado em relação a qual que é o futuro disso. Qual que é o impacto dessas tecnologias para essas novas gerações de crianças e adolescentes que já nasceram com o iPad na mão? Nós não sabemos ainda. E aí tem alguns primeiros estudos mostrando que isso pode ser alguma coisa que vai trazer algum nível de malefício psicológico no futuro. Sinceramente, para o empreendedor hoje, eu acho que esse é o papel da ciência de discutir e de quem vai regulamentar a questão da privacidade de dados. Para o empreendedor, o meu conselho seria: observe os canais de marketing disponíveis. Tente entender para o seu setor quais são as referências. Entenda qual que é o custo por clique para cada um dos canais que você está olhando. Entenda que conteúdo vai ter uma performance melhor quando você fizer marketing digital. Entenda também se no seu caso, no caso de empresas um pouco maiores, se vale a pena você estar observando atingir, não com o objetivo de atingir um consumidor específico, mas de criar conhecimento sobre a existência da sua marca e sobre a proposta de valor dela. Se não faz sentido atingir rádio, até televisão, a um nível mais regional, dependendo do tamanho da empresa. Então, assim, observar todos os canais de marketing, ter um profissional que te orienta em função da eficiência deles e do que é mais adequado para cada situação. E também que te orienta como criar o conteúdo adequado para isso. Essa é uma instrução que vale para Microsoft, é uma instrução que vale para empresas menores, para o pequeno empreendedor que criou uma loja de roupa, por exemplo, que está tentando anunciar isso na internet, está tentando criar uma estrutura para vender online. Observar os diferentes canais de marketing, buscar profissionais, entender as diferenças e adaptar o seu conteúdo em função do seu público é algo que se aplica a todos os segmentos de empresa. Agora, Edson, tem estudo, tem literatura sobre isso já, do quanto isso é eficiente em termos de números, sendo pragmáticos mesmo, quanto eu posso... É claro, depende de cada caso, talvez, mas o quanto no mercado, o quanto isso aumenta mesmo as vendas, o quanto isso é benéfico para a receita no final das contas? Sem dúvidas. Assim, hoje em dia, por estar numa atuação um pouco mais generalista, né? Eu tenho equipes de marketing na Flixbus e eu trabalho juntamente com elas. Eu talvez peque em indicar alguma literatura mais recente, alguma coisa que seja mais atual. Então eu vou me abster de indicar algum livro, alguma coisa, mas o que eu posso te dizer é que sim, existem cursos e mais cursos online, tem plataformas online gratuitas, tem cursos no YouTube para dar uma noção básica. Ninguém começa entendendo como que você vai otimizar a performance de cada canal. Não, acho que para as pessoas que estão começando a entender os fundamentos do marketing, entender quais são os tipos de canais disponíveis, uma pesquisa na internet às vezes vai dar um ótimo começo. E aí pesquisar cursos adequados para isso, seja cursos online ou especializações, pós-graduações, eu acho que faz muito sentido. É mais importante do que nunca, no momento que as pessoas têm tanto acesso à informação, saber vender o produto. Eu vejo com mais frequência produtos medianos com resultados satisfatórios por saber vender do que produtos excelentes sem uma boa comunicação atingindo o público correto. Então, é um pouco triste para os gênios que inventam as grandes invenções da humanidade, que hoje em dia não é só você criar algo, mas fazer aquilo ali chegar no público e, mais do que isso, ter uma cultura de experimentação e entender como é que você reitera esse processo para fazer com que esse produto atinja a excelência, pegando o feedback dos clientes, modelando de novo aquilo ali. Tudo isso é fundamental hoje em dia. Se eu fosse dar um conselho para alguém que abre uma empresa hoje, seria: pense não só em quão bom é o seu produto e serviço, mas pense quem é seu público, como você vai conversar com esse público antes de criar o seu produto, durante a criação, quando for testar e, mais uma vez, quando você for vender e, obviamente, dar atendimento a esse cliente. Hoje tem muito mais ferramentas que ajudam nesse processo, né? E ao mesmo tempo que a gente tem a tecnologia tão facilitada e um acesso tão facilitado, aí está na mão de todo mundo no celular,
pode ser um perigo se isso não for bem feito, né? Eu digo um perigo porque pode não gerar uma redução de custos como se espera, um aumento de vendas como se espera, se não for eficiente, né? É muito profissional isso, né, Edson? Por isso você diz, tem profissionais no mercado para isso, para trabalhar com marketing, porque se a gente não sabe, tem mais aqui buscar, não dá para usar as ferramentas como se fosse o uso pessoal, né? Nos negócios isso é muito certo enquanto resultado, né? E para ser muito eficiente tem que ser muito profissional, né? Agora você usou uma palavra na outra falação sua que me chamou a atenção aqui, que é excessos, né? Nesse relacionamento tem que se tomar muito cuidado com os excessos também, por um lado, para que não se torne invasivo, por outro, para que o excesso não se torne um desperdício para você que está investindo naquela ferramenta também, né? Talvez o central da coisa aí seja equilíbrio, Edson? Acredito que sim. Eu acredito que planejamento e equilíbrio, né, Sebastião? Primeiro de tudo, pensar nos próximos passos de forma estratégica. Quando eu digo estratégica, essa palavra tende a soar muito complicada, mas no final das contas, se você está visando lucro, você tem que entender quais são suas fontes de receita, quais são os produtos que você tem que são vencedores e que público você vai atingir para trazer essa receita mais fácil. Como é que você se comunica com ele? Em quais canais? E por último, você tem que comprar barato e vender caro. Não tem o que complicar. Assim, uma vez eu perguntei, parece um provérbio, né, essa história, mas uma vez eu perguntei para um comerciante muito bem sucedido, cara super simples, tá? Mas muito bem sucedido. Qual que era o segredo, cara, dele? E aí ele me respondeu um negócio que marcou minha vida. É comprar por um e vender por dois. Então, assim, no final das contas, ganhar dinheiro é comprar barato e vender caro. Então, se você tem uma equipe excelente, mas mais reduzida, e essa equipe traz mais resultados, você está ganhando dinheiro. Se você tem um produto que é bom e você está vendendo para o público errado, você não está vendendo dinheiro. Então qual é o produto certo, quem é o público certo, como que eu chego nesse público, como que eu comunico, e aí eu vou vender. Como é que eu garanto que na outra ponta eu não estou comprando aquilo ali caro? Será que eu ganho no volume? Pensar nos próximos passos de planejamento. Não precisa ser algo complicado, você não precisa fazer um curso em Harvard. Você só tem que pensar no básico. Como é que eu faço para vender para o público certo, no preço certo, e como é que eu faço para reduzir na ponta do custo. E, obviamente, aí tem toda a infraestrutura, quais são os seus custos fixos, etc. Mas planejar, Sebastião, é fundamental. E nesse tema de marketing e comunicação, para você não ter que virar um especialista, estudar o básico para entender do assunto, chamar pessoas especialistas, entender se aquele preço ali é justo pro tamanho do seu negócio e investir em gente que entende. E aí, obviamente, os resultados vão vir. Iniciativa é tudo. Olha, hoje em dia, eu prefiro muito mais, e aí eu vou falar do mercado de trabalho, tá, Sebastião? Eu prefiro muito mais contratar alguém com sangue no olho, como a gente brinca, que tá com vontade de fazer. A gente fala em inglês senso de ownership, né, que é o senso de dono. Pessoas que estão com vontade de aprender e que aprendem rápido, do que pessoas que já estão consolidadas, às vezes, e que têm até um salário mais alto naquele nível de expertise, mas que, sinceramente, não estão com a vontade de se inovar. A inovação não vale só para os processos, não vale só para o produto e serviço. A inovação vale também para as pessoas. Então, assim, Sebastião, todos os dias eu tento acordar perguntando como é que eu faço para manter minha equipe engajada. Por quê? Porque, gente, é complicado. Então, assim, se você não acordar todos os dias pensando o que é que vai fazer as pessoas felizes hoje, o que é que vai manter elas motivadas, ao nível de cada indivíduo, ao nível de cada gestor, no meu caso principalmente, você inevitavelmente vai perder essas pessoas para empresas que estão pensando assim. A inovação, na verdade, eu brinco, as pessoas associam só com tecnologia, mas não é. Inovação é também a capacidade de você estar constantemente se fazendo perguntas. Ou seja, enquanto você for capaz de se questionar, você vai ser capaz de inovar. Tendo, obviamente, essa motivação que você falou que é fundamental. E conhecimento. Mas eu tenho certeza que os seus colaboradores aí, só vendo você motivado, com o seu sangue nos olhos, já se motivam também. Porque o líder é exemplo, né? É referência. Mais do que pontuar uma ação que precisa ser feita, mas é dar o exemplo pelo dia a dia, pelo sorriso largo como você tem aí. Edson, foi um prazer enorme conversar com você, um aprendizado, meu caro. Volte sempre aí para a gente conversar mais vezes. Muito obrigado por hoje. É um prazer enorme, muito obrigado. Conte sempre comigo e foi um prazer estar participando aqui, tá? Muito bem. Foi um prazer ter você aí na nossa companhia também, na nossa audiência. Muito obrigado por hoje. Como certo, volta amanhã e eu volto também no próximo programa. Um forte abraço, até mais.